Olá, alunos do Manuel Novaes. Estamos começando mais uma aula de violão. Vamos para a aula 2, que é sobre leitura em partitura, né? Utilizando o violão. Nessa aula a gente vai aprender como associar o conteúdo que está em uma partitura, o que está escrito, e conseguir trazer para a parte prática do instrumento, né? Conseguir de fato ouvir o instrumento. Primeiro, vamos ver sobre a localização das notas. O violão é um instrumento que utiliza a clave de sol para leitura e escrita na partitura. O que são as claves, né? Na teoria musical que você deve estar assistindo como aula de outra matéria, vocês vão aprender, se não já aprenderam, sobre os tipos de clave. Nós temos três tipos de clave, que é a clave de sol, a clave de fá e a clave de dó, que elas elegem, né? Elas destacam uma das linhas, uma das cinco linhas da partitura e dão o nome dela para essa linha. No caso da clave de sol, atualmente se utiliza ela sempre na segunda linha. Em partituras mais antigas também se tem o relato de clave de sol na primeira linha, mas atualmente é mais comum a gente ver na segunda linha. E ela está dizendo que a segunda linha vai ter o nome dela. A gente vai ver isso nas próximas telas, mas basicamente isso. Ela serve para dar nome a uma das linhas. Existe também a clave de percussão, que é uma quarta clave, só que ela é utilizada apenas para o ritmo, ela não dá nome às notas, como é o caso da clave de sol. Então, seguindo, nessa etapa nós vamos aprender a localização das notas na clave de sol e como associar essa localização nas respectivas casas do braço do instrumento. Então, tanto a gente vai aprender a dar nome a cada uma das linhas segundo a clave de sol, né, utilizando a clave de sol como referência, e também nós vamos saber olhar para a nota que está escrita e onde fica isso no braço do instrumento. A gente vai conseguir fazer essa relação. É importante conhecer a sequência das notas em ordem crescente e decrescente para facilitar a leitura, porque nós vamos precisar das duas formas. A gente vai ver aí no texto que justamente quando a gente tem uma nota inicial e depois vai para uma bolinha que fica um pouco mais acima, essa nota se torna mais aguda. Então, saber deslocar uma nota em forma crescente é principal agora, é uma coisa mais importante. E quando a gente tem uma nota e essa bolinha desce, né, ou seja, ela vai para uma nota, uma linha mais baixa do que a nota inicial, então a gente fez uma leitura, nesse caso, decrescente. Quanto mais em cima na partitura, mais aguda fica a nota, né? A nota fica mais fina, mais aguda, né? Como o pessoal chama fina de maneira popular e tecnicamente aguda. E quanto mais embaixo a bolinha da nota fica, ela vai se tornando mais grave, né? Ou seja, vai se tornando um som mais grosso, né? Como o pessoal chama popularmente, mas a gente chama de grave tecnicamente. E aí a gente vê tanto a ordem crescente como a decrescente escrita, ou seja, a gente tem a crescente Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A maioria das pessoas conhecem isso com facilidade, mas também é importante conhecer a ordem decrescente, que é a leitura de trás para frente. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Algumas pessoas conhecem, outras não. Outras têm dificuldade em fazer essa leitura de trás para frente. Então é importante treinar caso você tenha essa dificuldade. É também importante conhecer o nome das cordas soltas. A gente vai ver, a gente viu, né, na primeira aula a descrição naquela tela onde tem o braço do violão. Eu tanto coloquei as notas na parte inferior, onde a gente tinha a primeira corda, a segunda corda, a terceira corda. Tem o nome de todas elas, basta revisar caso tenha alguma dúvida. E também coloquei próximo das tarraxas, tanto o nome das notas, como também a cifra que corresponde, porque, como eu falei na última aula, existem alguns afinadores de violão que vão vir com a cifra ao invés do nome, Dó, Ré, Mi, né? Então a gente precisa conhecer as duas coisas e conhecer as cifras também, pois a gente vai dar seguimento a esse conhecimento de cifras, leitura com cifras, nas aulas seguintes.
No caso das cordas soltas, só para relembrar, a gente tem a primeira corda, que é a corda que fica mais embaixo, é a mais aguda e que tem a espessura mais fina. Então, lendo dessa corda para cima, nós temos Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Então, o segundo Mi que eu falei é o Mi que fica mais em cima, né, na ordem das notas, né, de cima para baixo. E ela tem uma espessura mais grossa na corda e um som mais grave. Ainda falando sobre o assunto de localização das notas, é importante a gente entender o funcionamento básico da partitura. A partitura é composta basicamente de 5 linhas e 4 espaços. Tanto as linhas como os espaços são contados de baixo para cima, como é demonstrado na imagem abaixo. E outra coisa importante também é que nós podemos escrever as notas tanto na linha como no espaço entre as duas linhas. Então a gente vai ver isso na próxima imagem, né, na tela seguinte. Mas de antemão, aproveitando, é importante saber que contamos de baixo para cima. Você vê na imagem aí, escrito de azul, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Você vê que a primeira linha tem embaixo e a quinta linha mais acima. E também primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço. Então também estamos contando de baixo para cima. E como eu falei, nota pode ser escrita tanto na linha como no espaço. A gente vai ver melhor na próxima tela. Além das linhas e espaços básicos, né, que são essas 5 que eu falei, podemos ter algumas linhas e espaços extras, que são chamados de linhas e espaços suplementares. Então, na parte de cima, nós temos o primeiro espaço suplementar superior, depois a primeira linha suplementar superior, segundo espaço suplementar superior, né, fazendo um zigue-zague entre a esquerda e a direita. A gente vê que a sequência vai sendo de baixo para cima também, mas a gente tanto tem que diferenciar que é uma linha suplementar ou que é um espaço suplementar, e no caso, como estamos lendo na parte de cima, todos eles são superiores. É importante sempre falar esse dado de maneira completa. Mais embaixo a gente já vê uma diferença, né? A gente tem também primeiro espaço, primeira linha, segundo espaço, segunda linha inferior, suplementar inferior, mas aí já está sendo contado de cima para baixo, contrariando tanto as 5 linhas básicas que a gente viu na imagem mais acima de todas, como também nessa própria imagem aí, a gente vê que os espaços superiores são contados de baixo para cima. Já os inferiores é de cima para baixo. Por quê? Porque no caso das linhas de espaços suplementares, o que nos interessa é a proximidade. Se a gente for observar o espaço que está mais próximo das 5 linhas básicas, é o que está escrito aí como primeiro espaço suplementar inferior. Então é por proximidade e não tem que ser obrigatoriamente de baixo para cima, né? Nesse caso é por proximidade. Você vê que a primeira linha suplementar inferior é a que está mais próxima das 5 linhas básicas. Então vai funcionar dessa forma, de cima para baixo, pelo grau de proximidade que a gente está tendo. Outra parte importante aqui. Para dar nome às notas, é necessária a presença de uma clave, como foi falado um pouco mais atrás. Ela destaca uma das linhas e dá nome à linha escolhida. A partir daí é possível localizar as outras notas. Então a gente está vendo aí o nome das notas, a localização delas, baseado na clave de Sol. Aqui onde tem o ponteiro do mouse, vocês observam que a gente faz uma espécie de um caracol, né? Como se fosse quase que um círculo, né? Mas é tipo uma espiral, um caracol. E no centro desse caracol nós temos a segunda linha. Então, esse caracol está destacando, está mostrando que a segunda linha é uma linha especial. O resto do desenho é só uma característica dele, é só uma imagem, um enfeite, vamos chamar assim. Mas o que de fato nos importa é essa espiral onde está passando o mouse aqui, ó. Ela está destacando a segunda linha. E ela está dizendo que a segunda linha se chama Sol. Se a gente olhar um pouco mais à direita, a gente vai ver a nota Sol escrita de azul, justamente para destacar essa informação. Significa que a nota Sol só tem esse nome aí e nessa localização. Por quê?
porque a clave de Sol que está na esquerda, ela destacou a segunda linha. Se a gente observar que a segunda linha é Sol, e sempre vai ser enquanto tiver essa clave, de uma ponta a outra dela, a gente consegue localizar as outras notas. Novamente o mouse está aqui. A gente vê que depois do Sol, um pouco mais acima, ou seja, um pouco mais agudo, nós vamos ter a nota Lá, que é a próxima nota da sequência, naturalmente. Se a gente contar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá é a próxima nota da sequência. Então, esse Lá vai ser um pouco mais acima do Sol e ele está no espaço. Observe que a nota Sol ela está sendo cortada, né, como se fosse uma carne no churrasco, né, ela está sendo espetada, né, cortada pela linha. Já a nota Lá, ela está acima da linha. A próxima nota da sequência vai ser o Si. E ele também está sendo o quê? Espetado pela linha, né? Ou seja, está sendo transpassado, cortado pela linha. Então significa que a gente escreveu o Si na terceira linha. As linhas são contadas de baixo para cima, como eu falei. Então, a gente tem aqui a primeira linha, segunda linha e a terceira linha. Então, o Si está escrito na terceira linha. Depois nós temos o Dó que está no espaço, o Ré que está na linha, o Mi que está no espaço e o Fá que está na linha. Então, a gente leu isso de maneira crescente. Mas observe que antes do Sol, nós temos o Fá e mais abaixo o Mi. Para eu poder alcançar essas notas, eu tenho que contar de maneira o quê? Decrescente, ou seja, Sol. Antes do Sol nós temos o Fá e antes do Fá nós temos o Mi. Então, quanto mais embaixo, a nota vai se tornando mais grave. Na imagem que temos embaixo de todas, vocês observam que nós temos novamente a clave de Sol, as 5 linhas básicas, mas há outras informações aí. Ó. Nós temos embaixo da clave de Sol casas e notas. Por quê? Porque essa partitura está mostrando onde ficam as notas e que corda ela está e que casa ela está também, certo? Então a gente, só para poder ajudar a fazer a relação, a correlação com o braço do instrumento, que vai ser mostrado também de outras formas nas próximas imagens. Então a gente observa aí que onde tem sexta corda em cima, né, tem uma barra no lado assim para dividir entre sexta, quinta, quarta, terceira, segunda ou primeira corda. Então, começando da sexta corda, vocês observam que lá embaixo nós temos as 5 linhas básicas e temos 3 linhas suplementares inferiores. Eu vou passar o mouse aqui para poder facilitar. A gente tem primeira linha inferior, segunda inferior, terceira linha suplementar inferior. E abaixo de tudo isso, ou seja, no quarto espaço inferior, nós temos a nota Mi. E esse zero que está aqui do lado quer dizer que a corda está solta. Logo em seguida, nós temos o Fá, que está na terceira linha inferior. E temos um número 1 aqui, né? Um primeira, né? Que é da primeira casa. Depois nós temos o Sol, um pouco mais acima, e essa terceira aqui é de terceira casa. Aí observamos que temos essa barra dividindo, e agora entramos no espaço da quinta corda. Então nós temos aqui ó, a nota Lá e um zero, ou seja, a Lá, corda solta. Depois uma segunda. Por quê? Porque a nota Si está na segunda casa. Olha o Si aqui, olha o segundo aqui, está dizendo que a nota Si está na segunda casa da quinta corda. Em seguida, mais acima, nós temos terceira e Dó. Significa que a terceira casa, na terceira casa, nós temos a nota Dó. Aí entramos agora, tem uma barra dividindo, temos a quarta corda e assim por diante. A gente vai ver que ó, a quarta corda solta é Ré, na segunda casa temos o Mi, na terceira temos o Fá, barra, né, separando aqui para dizer que entramos no espaço da terceira corda solta é Sol, na segunda casa nós temos o Lá, fechamos a barra aqui, vamos para a segunda corda, ela solta, né, ó, o zero aqui, ó, ela solta é Si, na primeira casa é Dó e na terceira casa é Ré, outra barra separando, e a gente tem a nota Mi, que é solta, né? A primeira corda solta, na primeira casa o Fá, na terceira Sol
e assim por diante. Você observa na imagem que temos Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e correspondentemente a casa em que cada uma dessas notas está localizada. De maneira prática, nós vamos agora tentar fazer 2 exercícios com as cordas agudas e 2 exercícios com as cordas graves, que vai estar na próxima tela. Vou também gravar um vídeo de apoio mostrando a leitura disso, né, para poder ficar mais fácil. E também, quando a gente tiver uma aula ao vivo, né, pelo Meet, a gente pode tirar dúvidas sobre a leitura. Vamos começar com a leitura das notas que dão nome às cordas soltas. Essa série de exercícios é bastante fácil. Esses exercícios não visam o desenvolvimento da habilidade motora, mas sim desenvolver a capacidade de ler as notas que estão escritas na partitura e encontrá-las no instrumento. Então, apesar de desenvolver um pouco também da coordenação motora, mas o nosso alvo é justamente a leitura das notas, saber que nota é essa que está escrita e conseguir trazer para o instrumento onde é que fica essa nota escrita. Então, novamente, nós vemos na imagem abaixo a clave de Sol na esquerda. Temos esse 3/4, que é a fórmula de compasso. A gente pode entender um pouco mais sobre isso posteriormente. Mas o que está dizendo esse 3/4? Que nós temos em cada compasso, você vê que tem umas barrinhas separando os compassos aqui, ó. É como se fossem uns caixotes, né? A gente tem uma caixazinha aqui que cabe em 3 tempos, outra caixa aqui que cabe em mais 3 tempos e outra caixa aqui que cabe em 3 tempos. É uma comparação para a gente entender o que significa o compasso. Então, o compasso ele limita, né, a quantidade de tempos que nós vamos ter para cada momento da música. Então, aí a gente tem um 3/4 informando isso. E, em seguida, nós temos as figuras chamadas de semínima. A semínima também vamos explicar mais adiante como funciona ela. Mas para começar a exercitar, basta você ter condições de contar até 3 de maneira regular, ou seja, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, com a mesma distância de tempo entre cada uma dessas notas. Então a gente vai ver aí, nesse primeiro compasso, a presença da nota Sol, perto aqui do ponteiro do mouse, né? Porque novamente aquele caracol, aquela espiral da clave de Sol, está destacando a segunda linha e está dizendo que a segunda linha se chama Sol. Isso é regra básica para se ler na clave de Sol. Então a gente tem a primeira nota que é Sol. Se a gente trouxer um pouco mais para a direita, segunda linha é Sol, o segundo espaço é Lá e a terceira linha é Si. A gente está vendo aí a nota Si na terceira linha. Seguindo mais adiante, a gente vai ter Sol, que é a segunda linha, Lá, que é o segundo espaço, Si, que é a terceira linha, Dó, que é o terceiro espaço, Ré, que é a quarta linha, e Mi, que é o quarto espaço. Se a gente observar, essa mesma informação se repete no segundo compasso e no terceiro compasso. Então, o que significa isso aqui? Ó? A gente está lendo Sol, Si e Mi, que naturalmente são o quê? As cordas soltas, terceira corda que é Sol, a segunda corda que é Si e a terceira corda, desculpe, a primeira corda que é Mi. A terceira corda que é Sol, a segunda corda que é Si e a primeira corda que é Mi. Na imagem mais abaixo, as informações são muito parecidas, só que a gente vai ter uma pequena variação. Eu vou mandar no corpo, né, da segunda atividade um PDF, né, que é um arquivo de leitura de texto, onde a gente vai ter 6 páginas do método Henrique Pinto de leitura de partitura. Então, além dessa explicação que está aqui na videoaula, eu vou pedir que vocês estudem essas 6 páginas. Eu vou pedir que vocês leiam o PDF, olhando para as notas e tentando localizar onde cada uma dessas notas está no instrumento. Então a gente vai ver aqui, ó,
com a variação segunda linha, que é Sol. Se a gente contar novamente aqui, a gente vai ter Sol, Lá, Si, Dó, Ré e Mi. Então, a gente vai ter Sol, Mi e, por último, Sol, Lá, Si. Então, a gente vai ter Sol, Mi e Si. Então, vai criar um outro padrão de dedilhado aí, né? Involuntariamente, a gente vai fazer uma espécie de um dedilhado, onde a gente vai fazer terceira corda, Sol, primeira corda, Mi e segunda corda, Si. Então, o exercício vai consistir basicamente nisso, em você identificar as notas e saber onde isso fica. Essa primeira fase, a gente vai lidar só com cordas soltas, então isso já ajuda você a memorizar na partitura onde ficam as cordas soltas do instrumento, do violão. Então, basicamente, o alvo, como eu falei mais em cima, eu coloquei até com letras maiúsculas, né, para chamar bem a atenção. Não é desenvolvimento de coordenação motora, mas sim a capacidade de olhar para essas notas e você ter certeza que você está lidando aí com o Sol, com o Si e com o Mi. Olhar para ela e enxergar com a cara de Sol, sabe? Enxergar com a cara do Mi, a cara do Si. Olhar isso com rapidez, com facilidade, é o mais importante. Depois a gente vai ter exercícios de coordenação motora, de habilidade, de fazer com que você faça isso com rapidez. Mas agora não, agora o mais importante é você olhar para a cara da nota e saber quem ela é. Isso é o mais importante. Depois que você sabe quem ela é, onde ela fica no instrumento, fazer essa relação vai ser o mais produtivo nesse momento. Só complementando sobre as informações que tem na partitura, a gente vê também esses nomes, essas letras, né? I, M e A, que também foi mostrado na primeira aula, que é o indicador, o M, que é o médio, e o A, que é o anelar. A mesma coisa acontece aqui, só que está em outra ordem, porque primeiro a gente vai usar o indicador para a terceira corda, o anelar para a primeira corda, que é o Mi, e o médio para a segunda corda, que é o Si. Então isso vai variar de acordo com a necessidade. Agora, né, as informações do texto em cima são as mesmas. Agora a gente vai abordar as cordas graves. O princípio vai ser o mesmo. Clave de Sol, segunda linha. Esse C que está logo ao lado da clave de Sol é uma outra forma de representar o compasso 4x4. Ou seja, se fosse na maneira normal, seria um 4 sobre outro 4. Mas existe essa alternativa de colocar o C. Esse C está representando 4x4. E logo adiante a gente vai enxergar 4 notas. Observe que na tela anterior nós contávamos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Com regularidade, todo mundo com o mesmo tamanho, com a mesma distância, né, de tempo entre uma nota e outra, entre uma contagem e outra. Já nesse, nós estamos vendo 4, porque é do 4x4, né, por causa do 4x4. Então a gente vai ver aí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então essa leitura aí, por ser um 4x4, vai ter 4 tempos. Observe que as notas são iguais, né, de uma ponta a outra. Ó, olhando aqui com o mouse, ó, tudo aqui está na mesma nota. Então, uma vez localizando a primeira nota, basta você ter certeza, né, ir afirmando e memorizando que ela está sendo repetida. E que nota é essa? Se a gente começar aqui pela clave de Sol, segunda linha, a gente vai ver que a segunda linha é Sol. De maneira decrescente, nós vamos ter o Fá, mais abaixo o Mi, mais abaixo o Ré, que é o primeiro espaço suplementar inferior. Depois, em seguida, nós temos o Dó, que é a primeira linha, o Si e o Lá. Então, nós estamos aqui com a corda Lá. Essa corda Lá está sendo tocada, ó. Lá, 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 Lá. Ou seja, eu estou tocando a mesma nota 4 vezes em cada compasso e tentando manter a questão do ritmo, né, do andamento, contando uma nota para cada tempo. Mais embaixo, outro exemplo, onde a gente tem a clave de Sol aqui, segunda linha. Abaixo da segunda linha nós temos o Fá, abaixo do Sol o Fá, maneira decrescente.
o Mi, que é a primeira linha, e o Ré, que é o primeiro espaço suplementar. Então, isso aqui, durante a aula, é só uma demonstração. Eu vou mandar o PDF, como eu falei mais atrás, né? Onde a gente vai ter mais algumas páginas, e todas essas páginas elas são voltadas à localização das notas nas cordas soltas. Tudo é clave de sol, porque o violão só utiliza a clave de sol, certo? E você vai tentar ler isso. Vou tentar criar um vídeo também explicando um pouco sobre o que foi falado aqui, usando a imagem do violão. E vamos tentar desenvolver e mais adiante voltar cobrando a leitura disso tudo.